E aí pessoal, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal do YouTube e também para o LinkedIn. Dessa vez falando sobre um pouco de Machine Learning, mas em específico sobre o modelo de árvore de decisão, né? Aqui a gente vai fazer uma aplicação prática em Python de um modelo, fazendo tanto a separação, o treino e o teste e a aplicação desse modelo para ver ali a classificação. No fim, também trarei uma visualização de como o modelo agiu para chegar às classificações e também algumas métricas utilizadas para testar a acurácia do modelo. A gente vai usar uma tabela aqui nativa do próprio Scalane, que é o pacote que a gente vai estar utilizando, e é para classificar essas flores que eu coloquei aqui do lado, né? Aqui do lado, né? Essas flores que chamam íris, né? Então a gente vai ver a partir da largura e da espessura, né? Do tamanho da largura dessas flores, quais possíveis subespécies elas se encaixam, né? Vamos lá. Aqui eu separei um códigozinho no Colab para a gente fazer essa aplicação prática, né? Para iniciar, a gente vai precisar instalar esse pacote chamado sklearn, né? É aqui onde a gente vai usar tanto o algoritmo de classificação de árvores quanto os dados do nosso modelo. Inicialmente, para a gente fazer a execução desse modelo, a gente vai precisar somente dos dados e do pacote, né? Como os dados eles estão dentro desse pacote, a gente aqui, nesse exemplo, vai instalar só os dados. Então a gente vai dar um pip install sklearn, né? Vou executar aqui. Aqui vai dar alguns errozinhos, é comum porque eu estou usando o Colab, então possa ter alguma incompatibilidade entre versões, mas se você perceber, o pacote vem instalado, né? Aqui do lado, a instalação, a execução foi concluída. Então aqui são mais avisos, né, sobre esses dados. Depois de instalar esse pacote, a gente vai buscar algumas bibliotecas dentro desse pacote, né, do sklearn. Então a gente vai importar as bibliotecas necessárias para a gente executar esse código. Então tudo vai vir do sklearn, exceto esse daqui. Mas aqui do sklearn a gente vai estar trazendo os datasets, né? Nessa parte aqui do sklearn a gente tem o pacote que a gente vai usar como exemplo, que é o iris, né? Seria esse daqui. Do sklearn também a gente vai trazer o model selection, né? Que vai ser aqui a função mais específica, né? Train, test e split. Aqui é onde a gente faz a separação. Né? Mais para frente eu vou mostrar a aplicação dessa função. Do sklearn a gente vai trazer também o tree, mais em específico o algoritmo, né? Decision Tree Classifier, né? Que é o algoritmo que vai fazer a classificação de árvore, né? Do sklearn também a gente vai trazer o metrics para fazer o cálculo das métricas do modelo. Do matplotlib a gente vai trazer o pyplot, né? E do sklearn a gente vai trazer também o tree. Seria esse pacote completo, né? Aqui eu trouxe só para mostrar que o algoritmo é esse e aqui está presente dentro dessa biblioteca, né? A gente vai trazer só para a questão do plot lá no final, para a gente visualizar a aplicação do modelo. Bom, dado que eu trouxe tudo aqui, eu vou executar, né? Foi sucesso. O segundo passo vai ser carregar os dados, né? Quando a gente dá o load iris aqui, eu atribuí que iris, né? Essa é uma atribuição feita aqui no Python, eu atribuí que iris vai ser igual a load iris. Esse load iris ele traz dois arquivos, né? Um arquivo de data, de dados, e um arquivo de target, que é o que eu uso aqui embaixo. Se você ver, eu digo que x vai ser igual a iris, né? Iris.data, né? Então aqui eu estou trazendo a parte dos dados desse pacote de iris, né? Aqui no caso seriam as características e mais comumente aí na área de ciência de dados a gente chama de features, né? Então seriam os dados que explicam, né, ali o que a gente está querendo classificar. E o y eu vou atribuir ao mesmo íris, né? Só que aí aqui os dados de target, né? Então esses seriam os rótulos ou classes ou labels, né, como a gente chama no mercado aí. Então aqui basicamente eu separei dois objetos, x e y, um de dados e um de targets, ou seja, um de features e um de labels, né? Aqui o Decision Tree ele é um modelo supervisionado, né? Então eu tenho os rótulos para testar, né? Para testar o modelo. Vamos executar. O terceiro passo aqui vai ser a gente fazer a divisão dos dados em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste, né?
A gente poderia utilizar critérios estatísticos para definir quais seriam os percentuais adequados para os meus dados, né? Dependendo da dimensão e do tamanho desses dados, eu posso ter percentuais diferentes. Mas a critério de explicação, como aqui é somente um exemplo, eu vou separar os dados em 70% treinamento e 30% teste, né? Você pode ver aqui a taxonomia, essa forma de escrita um pouco estranha, onde eu, em vírgulas, é, coloco vários objetos, mas aqui é comum porque eu vou aplicar essa mesma função para todos esses 4 conjuntos de objetos aqui. Então vamos lá. Eu vou precisar separar tanto os meus dados de características quanto os meus dados de rótulos em 2 grupos, o de treino e o de teste. Então aqui eu defino 4 objetos com essa finalidade, né? Eu vou ter o x-treino e o x-teste, eu vou ter o y-treino e o y-teste. E eu digo que eu quero gerar esses 4 objetos utilizando a função trainTestSplit. Lembra que eu falei lá em cima? A trainTestSplit vai fazer o cálculo e vai dizer quais são os melhores dados para eu separar em cada conjunto desses 4 objetos que eu estou criando. Aqui eu passo as minhas duas bases, né, que seria aqui no caso x e y, né, a base de características e a base de rótulos. E eu digo qual o tamanho da minha massa de teste, né, que nesse caso em específico do exemplo eu separei aqui 30%, certo? Então por isso que aqui está, né, 0.3. Então 30% dos meus dados vão ser de teste. Aqui eu coloco um random state só porque, como essa função ela envolve uma aleatoriedade, para que eu consiga replicar a execução desse mesmo resultado, eu coloquei o random state igual a 1 e isso vai garantir que quando eu executar isso em qualquer máquina ou executar novamente, ele vai trazer os mesmos resultados, né? Então deu sucesso aqui, vamos para o passo 4. Aqui eu vou estar criando, né, a instância do meu algoritmo de classificação, né? Essa parte aqui eu coloquei as taxonomias iguais e aí eu vou explicar para vocês por quê, né? Então eu vou instanciar meu classificador. Eu estou dizendo que o CLF é igual ao Decision Tree Classifier, né? Então isso daqui é o algoritmo de classificação. Eu estou instanciando ele. Estou dizendo, ó, isso aqui é o que eu quero rodar, certo? Eu vou executar. O próximo passo, eu vou trazer os meus dados de treino para dentro do meu algoritmo de classificação, que é o que eu instanciei aqui em cima. E aí você vai dizer, Lucas, mas por que eu estou dizendo que é o mesmo objeto e tem coisas iguais diferentes? É justamente aqui onde você vai perceber que eu sobreponho, né? Então eu crio um novo objeto, mas com o mesmo nome. Por quê? Porque aqui dentro, depois da igualdade, se você perceber, eu estou chamando o CLF também. Então eu estou dizendo, ó, você vai ir aqui nesse algoritmo instanciado e você vai fazer um fit dentro desse algoritmo com os dados X, ou seja, os dados de características de treino, e os dados de Y, ou seja, os dados de rótulos de treino, também está aqui, né? Então eu estou usando 2 desses 4 objetos que eu criei aqui e treinando o modelo a partir do algoritmo de árvore de decisão, né? Executei, né? Você vê que as execuções aqui são rapidinhas, né? Porque os dados não são muito grandes, mas dependendo do tamanho da massa de dados que você vai estar utilizando aqui, possa ser que essas execuções demorem um pouco mais e que o ambiente do Colab não seja nem o adequado para essa execução. Mas beleza, vamos continuar. Consegui executar meu algoritmo com o fit, né, dentro do Decision Trees para os meus dados de treino. O próximo passo vai ser eu fazer a predição, né, junto dos meus dados de teste, né? Então eu vou dizer, beleza, eu fiz o fit aqui e eu quero que meu y predito do modelo seja o CLF predict mais dos meus dados de teste, né? Então meu x-teste. Eu estou usando o terceiro objeto que eu criei aqui dentre esses 4, aqui embaixo, para fazer a predição. Então ele está usando os dados de treino e tentando prever meus dados de teste aqui do X, ou seja, do meu grupo de características. Apliquei, vamos rodar. E aí a gente vai aqui agora avaliar qual foi, né, a acurácia desse modelo.
né? Então a gente vai comparar os rótulos verdadeiros, ou seja, o que está no meu quarto objeto criado aqui, o y_test, com os meus rótulos preditos através do modelo que eu treinei a partir dos dados de treino, né? Então o meu y_pred aqui, né? E aí eu vou dizer que a acurácia vai ser igual a métricas, né? O accuracy score, testando o y_test e o y_pred, né? Então eu quero ver se dentro dos meus dados de rótulos verdadeiros, y_test, os meus rótulos preditos a partir do modelo treinado, se eles estão com acurácia boa. A acurácia vai medir ali quantos por cento ele está acertando, né? Então vamos executar. E olha só, ele está dizendo que a acurácia do modelo foi de 96%, ou seja, 96% dos casos ele conseguiu classificar acertando, né, quando eu verifiquei nos meus rótulos verdadeiros aqueles dados. Vamos trazer mais algumas métricas aqui, né? Então, aqui eu estou usando métricas e trazendo aqui um reportezinho, um relatório. Eu poderia ter feito da mesma forma, ele traria a acurácia, né? Mas aqui ele traz mais algumas informações. Então, por exemplo, ele disse que a precisão, quando eu estava classificando, esses três aqui são os três, as três subespécies da íris que eu citei, né? Então é isso aqui que ele está tentando classificar de maneira a partir dos dados, né? Então, seriam esses três grupos. Ele está dizendo que a precisão, quando eu estava classificando a subespécie de setosa, foi de 100%, né? Então aqui em 100% dos casos ele conseguiu classificar. E na versicolor, 94%. E na virgínica, 92%, né? O F1 Score é um conjunto entre o Precision e o Recall. E o suporte é quantas instâncias eu estava lá utilizando, né? Então ele vai ficar aqui. A acurácia é o que a gente viu aqui em cima, a mesma coisa, né? 96%. Então o modelo como um todo teve uma acurácia de 96%. E aqui a gente tem duas averages, né? Duas médias, né? Uma média com pesos e uma média macro do modelo também. Como está tudo 96, a gente usou poucos rótulos aqui para classificação, né? Então, não houve diferença, mas em casos de dados práticos e reais, aqui possa ser que dê algumas diferenças, e aí você vai levar em consideração para avaliar se o seu modelo está se adequando à finalidade dele ou não. Show! Então, esse foi nosso relatóriozinho do modelo. E por fim, eu vou fazer um plot para a gente visualizar como é que foi as decisões dessa árvore, né? Até chegar no seu nível mais baixo, né? Então aqui eu vou fazer uma figura, né? Então eu vou usar o Matplotlib para plotar uma figura de tamanho 15 por 10. E eu quero que ele vá lá na Scalane, no pacote árvore, busque o plot tree e que ele use meus dados do CLF, ou seja, que ele vai usar aqui os dados que eu treinei o modelo, né? É isso aqui, o CLF, tá vendo? Para plotar. E aí eu digo que o nome das features vai ser do pacote iris, os nomes das features, e os nomes das classes vai ser do pacote iris, os nomes das tags. Isso aqui é só para fazer as legendas, né? E aí vamos plotar para a gente ver como é que ficou esse nosso modelo. Então você vê aqui, ó, a nossa árvorezinha de decisões. E aqui, ó, é o nível mais alto, né? Então você vai ver que eu tenho aqui o teste, né? Ele tá vendo se a largura da pétala ali em centímetros é menor do que 2,6, né? Esse seria o teste, né? E ele está dizendo que eu tenho um Gini. O Gini é um medidor de impureza, né? Então, quanto menor o Gini, mais puros, ou seja, mais reais aquilo ali consegue ser classificado como sendo o grupo que ele acertou, né? Então, se você vê que quando o Gini está mais alto, ele está dizendo assim, ainda tem muita bagunça aqui nos dados, né? E aí aqui ele vai testar a classe vigínica dentro de 105 samples, né? 105 amostras. Eu tenho 105 amostras aqui para testar. E aí, de cara, quando ele rodou isso daqui, ele já me retornou que true, né? Que verdadeiro. Eu tinha com o Gini 0, ou seja, o Gini mais puro, 0, o mais puro possível, 36 exemplos em quais a classe se adequava à cetosa. Então, quando ele testou isso aqui, ele disse que 36 dos casos se adequou à cetosa e já separou. Show. Aqui ele não deu continuidade, né? Só separou. E quando deu false, ou seja, quando eu testei e não foi de cetosa, a gente teve aqui um segundo teste. Então vamos testar aqui se a altura, né, ela seria de menor do que ou igual a 1,65. E aí que o Gini já reduziu um pouco, porque eu separei parte dos dados, mas ainda estava em 0,497. E que restaram 69 objetos ainda para classificar. 69 folhas, né?
Se a gente for levar para visualização ali do que a gente está classificando, são aquelas folhazinhas das flores. E aí a gente está dizendo qual é a espécie que ela se classifica. Aqui ainda eu tinha um 69. Né? E aí ele faz o teste novamente e joga para mais dois caminhos possíveis. Então aqui ele dos 69 jogou 34 para a esquerda e dos 69 jogou 35 para a direita. E aí ele rodou aqui dois testes diferentes. Você vê que os genes estão reduzindo, mas ainda não chegaram no zero, ou seja, ele ainda consegue testar mais coisas. E aí enquanto ele consegue testar, ele vai testando até chegar no menor nível possível. Então aqui eu tinha 34 na esquerda. Dos 34 ele jogou 30 para gene 0, ou seja, aqui ele já bateu o martelo e tá dizendo, ó, isso aí, essas 30 aí é versicolo. E aí sobram 4, né? E aqui na direita, das 35, ele jogou pra direita aqui, ó, 31. Bateu o martelo, essas 31 aqui são vigínicas, né? E aí sobraram 4 também. Então você vê que nesse ponto aqui, nesses dois quadros, eu tenho 4 amostras em cada teste, né? E aí ele ainda tá verificando se é vigínica ou se é versicola. E aí, por fim, quando ele joga aqui, ó, você vê que essa última linha, ó, todos os genes, eles estão zerados, ou seja, que ele chegou ao fim dos testes dele. Isso aqui me agrada, é até onde eu vou, e tá aí o resultado. Então, das 4, classificou uma aqui como sendo versicola, das 3 que restaram, ele jogou para vigínica, das 4, 3 vigínica e uma versicola. E aí fechou o modelo, jogou lá meus dados de treino dessa forma. Se você parar para perceber, aqui, nesses testes dessas caixas mais coloridas, em nenhum caso a gente está vendo cetosa, né? Então ele está dizendo assim, que de cara, quando ele testou isso daqui, ele bateu o martelo que 36 dessas amostras eram cetosa, né? Eram essa subespécie aqui, né? Então, por isso que quando você vem para as métricas, o cetosa ficou com a precisão de 1, né? Então ele está dizendo 100%, quando ele bateu ali, 100%, ele entregou como sendo cetosa, né? E aí os demais ele teve que trabalhar um pouco mais para fazer a classificação e por isso que aqui as precisões foram um pouco menores. No geral, foi um modelo bom porque acertou 96% dos casos, né? Das suas classes verdadeiras quando eu comparei com os rótulos verdadeiros. Então é isso. Esse é um exemplo de árvore de decisão. Você vê que não é nada de outro mundo, mas envolve um pouco ali da estatística, né? De eu entender essas métricas, eu conseguir ler e também conseguir fazer uma boa separação de dados de treino e dados de teste, né? Rapidinho aqui a gente passou e chegou a um resultado e uma acurácia e um modelo de árvore de decisão. Era isso que eu queria trazer por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram, podem comentar, dar sugestões. Críticas também são aceitadas. Os comentários estão abertos. E logo mais estarei trazendo mais conteúdo como esse, né? Vocês podem dar sugestões aí também de outros conteúdos, coisas que vocês têm curiosidade nessa área de machine learning e de análise de dados para eu estar trazendo aqui para vocês. Sigam o Inovação Singular, né? Eu criei o YouTube e criei o Instagram, mesmo nome, Inovação Singular no YouTube, inovação.singular no Instagram. E também meu LinkedIn aqui, né? Lucas Alan. E aí eu vou estar sempre postando conteúdos como esse. Agradeço a todos que assistiram até aqui e até a próxima. Valeu!